Se acontecer alguma coisa com o presidente Bolsonaro, sabe, é responsabilidade da Polícia Federal. Todo mundo sabe. Um homem com 7 cirurgias sofreu uma facada de um integrante do PSOL da esquerda e se morrer sob os cuidados do Estado, será a responsabilidade de Alexandre de Moraes e da Polícia Federal, porque ele não tem condições de saúde para estar lá, assim como mataram Clezão, querem matar Bolsonaro, mas não vão conseguir. Digo aqui ao Brasil, de verdade, é inadmissível vermos um general de 4 estrelas, condecorado, preso com 78 anos de idade, como é o caso do general Heleno. Eu espero e faço um apelo ao comandante do Exército que busque cuidar da saúde do general Heleno, bem como. Sabe qual é o problema do Brasil? É que o brasileiro de bem, honesto, não consegue sair de casa com medo de ser assaltado. Porque tem um descondenado presidente da República que falou, coitadinho do que rouba um celular só para tomar uma cervejinha. Para eles, roubo é normal. Até porque o descondenado que está lá, na cadeira de presidente, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro em todas as instâncias. É isso, deputado Cabo Gilberto. Condenado. Aí, um amiguinho do Supremo faz uma chincana e descondena. É por isso que eu chamo ele de descondenado. Para mim, esse presidente não tem nome. Ele é descondenado. Quem tem nome de presidente é Jair Messias Bolsonaro. Este sim, presidente íntegro, probo, inventaram um golpe que nunca aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque se tivesse acontecido o golpe, essa casa não funcionava. Era golpe. Se tivesse acontecido o golpe, a grande imprensa que gosta, porque dá ibope falar de Bolsonaro. Dá ibope. A cada 10 palavras que eu ligo, do canal de televisão aí que todo mundo vê, que eu nem falo o nome, 5 é Bolsonaro. Dá ibope falar dele. Dá ibope, Sargento Faú, falar do nosso presidente Bolsonaro. Sabe por que falam? Porque sabem que em 2026 é logo ali. E o presidente Bolsonaro estará de volta. Se não bastasse a perseguição política no Brasil, nós vivemos agora a perseguição religiosa, deputado Rodrigo Valadares. Fazer vigília para orar por um pai vira motivo de prisão para um ministro que não respeita a Constituição, a democracia e nem a liberdade religiosa. O ministro Alexandre de Moraes, na última sexta-feira, superou tudo e todos. E aí, o tão sonhado desejo da esquerda se concretiza na prisão do presidente inocente, honesto. Revirar a vida dele, roubo não acharam. Diferente do descondenado, porque se tem uma coisa que eu não faço nessa tribuna, é falar o nome de quem é descondenado e nem promover os meus adversários. Quem não presta para mim, não presta, eu ignoro. Eu quero falar das nossas virtudes. Eu quero falar da democracia, respeitando os meus colegas que estão aqui fazendo o seu senso crítico, a sua fala democrática. Mas eu quero falar, deputados que aqui me ladeiam, os que estão aí embaixo, o Brasil que me ouve, é que a democracia do PL é menos impostos para os pobres do Brasil. Não existiu no país um presidente que presidiu 4 anos, prefeito Johnny Maico, que reduziu tanto imposto e aumentou a arrecadação, igual Vossa Excelência faz lá em Nova Friburgo. Nós damos lição para o Brasil de como administrar, reduzindo impostos e aumentando a arrecadação. Este mês, brasileiros, foi o recorde que o descondenado meteu a mão no bolso dos brasileiros que arrecadou impostos. Recorde em 25 anos. E aí eu pergunto a você, brasileiro, quando você vai na UPA, tem médico? Quando você precisa de uma cirurgia, tem médico? Não, não tem. Aí eu te pergunto, tem remédio
Para você que não pode comprar na farmácia no seu município, não tem, porque tem um presidente descondenado que sequer as filas de cirurgias, Brasil afora, são enormes. Mas se esse fosse o pior problema do Brasil, deputado Marcel Van Hatten, talvez seria até palatável, mas não é. Comenta-se que a Polícia Federal estava presente na condução do general Heleno e do general Paulo Sérgio. Também estavam presentes o general chefe do Estado-Maior do Exército, Francisco Montenegro, e Luiz Baganha. Vergonha, vergonha, generais e o chefe do Estado-Maior aceitar uma prisão ilegal. Continuando, o Estatuto dos Militares, Lei 6.688, é bem claro, o cumprimento de pena de prisão somente em organização militar da respectiva força. O presidente Bolsonaro é capitão do Exército, está preso aonde? Na Superintendência da Polícia Federal. O comandante do Exército está sendo cúmplice dessa ilegalidade. Comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Paiva, está sendo cúmplice de um ditador. Como é que vai proteger o Brasil de uma guerra se você tem medo do ministro Alexandre de Moraes, seu frouxo covarde? Continuando, nem traficantes abandonam o seu, Sargento Gonçalves. Membros de organizações criminosas como o PCC, Comando Vermelho, TCP, não abandonam os seus. E o comandante do Exército, o chefe do Estado-Maior, abandonando os seus. Eu quero dizer a vocês, generais, que compactuam com essa prisão, com essas prisões, eu não tenho medo de vocês, de nenhum general de merda. Nenhum. Não tenho medo de nenhum general que compactua com ilegalidade. Ordem ilegal não se cumpre, comandante do Exército. O senhor foi se reunir com o ministro Alexandre de Moraes, se ajoelhar, se acovardar. Que comandante do Exército é esse que tem medo de um ministro do STF? As prisões foram ilegais. O presidente Bolsonaro não deveria estar na Superintendência da Polícia Federal, está aqui no Estatuto dos Militares. E a Constituição Federal, que já não vale mais de porra nenhuma, ela estabelece no seu artigo 142 que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constituídos, ou seja, as Forças Armadas não garantem mais nada. Um comandante da Marinha presos ilegalmente, e segue o artigo 142, e por iniciativa destes da garantia da lei e da ordem. Que garantia da lei e da ordem nós vamos conseguir com um comandante do Exército cúmplice de um ditador? Vergonha vocês, generais, que participaram dessa prisão ilegal. Vergonha desse chefe do Estado. Muito obrigado, deputado Gilvan. Para concluir, por favor. Dizer você, chefe do Estado-Maior do Exército, tenho medo de você, pode me processar. Eu prefiro perder meu mandato do que abaixar minha cabeça para um ditador e ver o chefe do Estado-Maior do Exército abaixando a cabeça para um ditador. E se quiser reclamar, eu aceito aí o desafio, você é muito bem treinado. Eu aceito aí 3 rounds de luta com você em qualquer arte marcial que você escolher, seu covarde, frouxo, melancia, general. Sobre o acontecimento dessa semana, onde nosso presidente Bolsonaro e alguns outros foram presos. Um processo completamente ilegal, mas eu não vou ficar batendo nessa mesma tecla. Eu comecei a prestar atenção em como que foi a reação do Brasil depois dessa decisão e depois da publicação do trânsito julgado. E me chamou a atenção, presidente, como não houve a festa que eu achei que fosse ter do lado da esquerda, Trovão. Porque eu me lembro quando o Lula foi condenado, depois de ter sido condenado em 3 instâncias, pelo maior esquema de corrupção que o mundo já viu, eu me lembro, cara, que o Brasil foi para as ruas festejar.
Eu lembro dos fogos de artifício, o povo respirando esperança pela primeira vez em décadas. Isso não aconteceu agora, mas de acordo com a imprensa, com a Globo, com a esquerda, esse era um monstro que tentou destruir a democracia, então deveria ter tido alguma espécie de mobilização. Não, o que nós vimos foi algumas barangas do sovaco cabeludo abrindo champanhe na porta da Polícia Federal com cabelo vermelho. Por que não houve festa? Aí eu comecei a tentar entender, por que não houve celebração se uma pessoa que era um risco à democracia foi preso? Talvez é porque agora, inclusive os nossos colegas da esquerda vão ter que enfrentar uma dura realidade. Durante muito tempo puderam se esconder atrás dessa polêmica do julgamento do Bolsonaro, desse teatro do Alexandre de Moraes, mas agora eles serão obrigados a enfrentar uma dura realidade, o legado que eles estão deixando para o nosso país. E eu fiz umas anotações bem simples sobre o que é que está sendo esse legado. Vamos lá. O Brasil agora, quando eu escrevi o texto, o Brasil, a última notícia que eu me lembrava é que o número de moradores de rua no Brasil tinha dobrado. Eu fui analisar agora novamente, não é 235% de aumento de moradores de rua. A violência no Brasil voltou a bater recordes, curiosamente, com esse presidente que defende traficantes. Hoje, a principal preocupação da população é violência, é deixar uma filha sair para a faculdade e morrer com um tiro na testa. O Brasil hoje sabe que o nosso presidente é o presidente dos traficantes, que fala abertamente que traficante é vítima de usuário, que faz uma mobilização para impedir que as facções criminosas que hoje dominam 25% da população brasileira em território não sejam vistas como terroristas, inclusive mandando emissários para os Estados Unidos para impedir. Um Brasil que bate recorde de feminicídio, recorde de queimadas, recorde de mortes de Yanomamis, recordes de novos impostos. Agora não tem mais a polêmica Bolsonaro para o pessoal do governo da esquerda se esconder atrás. Recordes de empresas inadimplentes. No Brasil, há 24 milhões de CNPJs ativos. Colegas, 1/3, 8 milhões estão inadimplentes. É um recorde presente dos nossos colegas, que agora vão ter que responder por isso. Recordes de brasileiros inadimplentes endividados. Nós temos hoje 74 milhões de brasileiros negativados, que não tem linha de crédito. É um recorde também desse governo. A história do Pix, que eles falaram que era mentira, que não ia ter monitoramento do Pix, pois está tendo. O seu Pix está sendo monitorado por esse pessoal. Continuando, a vergonha de ver o Brasil hoje sendo considerado pelo mundo livre como um país aliado de terroristas, de narcoditadores, onde o Lula sai da COP30 para ir lá na Colômbia prestar solidariedade ao Maduro, que é chefe de uma facção narcoterrorista, que é o Cartel dos Soles. Agora eles vão ter que responder, vocês vão ter que responder, que história é essa da nora do Lula, junto com o filho dela, estarem envolvidos no esquema de desvio de verba do MEC? Não dá mais para ficar jogando Bolsonaro para todo lado. Agora vocês terão que responder. Terão que responder por que o Bessias, o office boy do PT, da Dilma e do Lula, protegeu durante um ano o irmão do Lula, enquanto ele roubava velhinhos do INSS. Porque o Brasil quer saber. Então, na minha opinião, não houve celebração, porque o brasileiro está entendendo que esse governo está fundando o nosso país. O brasileiro não está preocupado se o Bolsonaro, o Lula, quem está preso, ele está preocupado que o Brasil está afundando, que hoje os nossos filhos não podem andar nas ruas, porque senão eles podem ser atacados por uma vítima do Lula, um narcotraficante. Pegou muito mal quando a esquerda sai em defesa de facção criminosa que hoje é o terror do Brasil. Agora, para concluir, presidente, o Lula tinha uma carta na manga.
O Lula ia fazer um evento internacional que o colocaria novamente no mapa como uma grande autoridade diplomática, que seria a COP30. Realmente, era uma oportunidade do Brasil diminuir um pouquinho da vergonha que a gente está passando. Mas a COP30 virou Flop 30. Qual é o legado real da Flop 30, brasileiros? Vamos lá. Lula coloca em sigilo todos os gastos, inclusive escândalos de corrupção envolvendo aquela empresa da Espanha. Uma COP30 esvaziada. Mandaram alguns ministros e delegações, mas os chefes de Estado, só 20 vieram para cá. O Comando Vermelho fez as suas ameaças, queimou uma van da delegação da Malásia, olha a vergonha. Jornalistas que vieram do mundo para cá foram assaltados. Faltou água por 2 dias na COP30. Uma coxinha custando R$50, porque o contrato que a empresa determinou daria que 30% do lucro tinha que voltar para a organização que a Janja escolheu. Agora, um evento para diminuir a emissão de poluentes funcionou à base de geradores a diesel. 160 geradores a diesel queimando o dia inteiro para ligar o ar-condicionado que não funcionava. Aí tudo pega fogo. Aeroporto pega fogo, Blue Zone pega fogo. Chegamos ao ponto de sermos envergonhados com a ONU redigindo uma carta detonando esse ladrão na presidência pela desorganização da Flop 30. Olha a vergonha que nós passamos. Ao ponto do chanceler da Alemanha dar graças a Deus dele ter ido embora. Numa COP 30 esvaziada.